Boa tarde, pessoal. Só um minutinho que eu vou. Boa tarde, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Gustavo. Vou lecionar a disciplina de matemática hoje. Já estou no desafio há 1 ano e meio. Eu sou coordenador da matemática, junto com o Henrique e com o Plínio. Bom, é isso. Hoje a gente vai falar sobre logaritmos. A ideia é fazer mais do que um resumo, porque são questões que eu andei pesquisando, assim, que seriam interessantes, já que já deram esse conteúdo. Então, acredito que seja interessante a gente pegar algumas questões um pouquinho mais elaboradas do próprio Enem, para a gente conseguir interpretar essas questões e conseguir forçar a gente a pensar com as funções logarítmicas. Tá? Antes, na aula passada, eu dei uma revisão sobre funções exponenciais, função do primeiro grau, função do segundo grau, dei uma ideia sobre proporções, tá? A ideia, assim, é a gente fazer esses resumos essa semana. Eu falo pela matemática, tá? Fazer os resumos essa semana, porque semana que vem a gente vai entrar em recesso. Aí, não sei se vocês já foram informados, mas dia 7, dia 8 não haverá aula de matemática. E dia 14 e dia 15 voltaremos ao normal, tá? Teremos aula normal. E a ideia é dia 14 e dia 15 a gente começar com um cronograma novo. E vai começar com a disciplina de álgebra. Deixa eu ver aqui. Dia 14 será geometria espacial 2, que a gente vai falar sobre corpos redondos. A gente vai ter 5 aulas sobre geometria espacial. Então, a gente vai ter... E no dia 15, ou seja, a semana é dividida, né? A gente tem segunda-feira, a gente trata sempre geometrias. E terça-feira a gente tenta trabalhar matemática básica, álgebras. E então vai continuar dessa forma, tá? Então a ideia agora para vocês, se vocês quiserem se organizar com relação ao cronograma da matemática, dia 14/9 a gente vai começar com geometria espacial, falando sobre corpos redondos, e dia 15/9 a gente vai entrar com matemática básica 2, que é o conteúdo de regra de três composta, falar bastante sobre estatística. Eu acredito que o professor que vai ministrar essa disciplina, ele vai focar bastante em estatística, né, que é uma coisa... A estatística, além de tu ter a técnica para conseguir resolver, que a gente tem que ensinar, a gente tem que mostrar para vocês a interpretação dos problemas, né? Então, basicamente, a gente fala sobre regra de três composta, na matemática básica 2, estatística, progressão geométrica, que vai entrar dentro da matemática financeira. Então, eu peço para vocês marcarem na agenda de vocês, que agora, dia 7, dia 8, não haverá aula, tá? E dia 14 e dia 15 a gente já começa com todo o gás com novos conteúdos. Bom, dadas essas notícias, se vocês quiserem perguntar assuntos que não são da matéria que eu estou dando aqui, se eu estou falando sobre logaritmos, e vocês querem sobre outro conteúdo, podem perguntar, tá? Não tem problema. Normalmente, eu estava falando no chat antes, mas não estava todos presentes. Eu chegava antes da aula para os alunos perguntarem para mim, entende? Eu sempre chegava antes, porque normalmente eu sempre pego a disciplina no primeiro horário no primeiro horário da noite, seria, né? 7 horas da noite. Então, normalmente eu chegava 15 para as 7, 20 para 7, os alunos tirarem dúvidas, tá? E funcionava legal, assim. Funcionava legal. Tá bem? Então, fiquem à vontade de perguntar, de interromper a aula, fiquem à vontade. Eu, como não escuto nada, né? Diferente da aula, que eu consigo olhar para vocês, aqui, como vocês não falam, dificilmente vocês falam comigo ou se mostram, né?
eu vou tocando e às vezes eu posso ir rápido demais. Então, se eu estiver indo rápido demais, ou se tiver alguma dúvida, podem perguntar, tá? Até para render mais a aula e ficar mais interessante. E vamos ao conteúdo, então. Então, basicamente, a gente fala de logaritmos hoje. Hoje é Pelotas, estamos em Pelotas, 1º de setembro de 2020. Aqui, eu separei essas 4 questões de logaritmo. E, basicamente, eu vou começar com uma questão que é extrema. Essa questão aqui é bem famosa do Enem de 2016. E quando a gente vai dar essa matéria, eu tenho costume, né, com quem eu aprendi esse conteúdo, tinha o costume de começar com os problemas difíceis. Por quê? Não é a ideia de mostrar que você aluno, não sabe o, o conteúdo. E sim para mostrar o poder que tu vai ter depois de conseguir entender esse conteúdo. Entende? Por isso que a gente começa com uma questão difícil, mostra alguns termos, e aí a gente já começa a dissecar a matéria, né? Abrir e mostrar para vocês tudo. A ideia é que esse conteúdo já foi dado, se eu não me engano, ou pela Camila ou pela Tanise. Depois a gente tem a questão 167 de 2018, questão 180 de 2016 e 157. Mas a mais famosa que tem é essa 160 aqui. Você já deve ter ouvido falar dela, se vocês chegaram a pegar esse conteúdo para estudar, você já deve ter ouvido falar dessa questão aqui, deu bastante confusão na época. E caso não, eu acredito que essas 4 questões aqui já vai ser o suficiente para a gente conseguir completar a aula de hoje, mas se não, eu vou mostrar para vocês umas questões curiosas de matemática financeira, tá? Que é muito show, né? Vamos então para a questão. Essa questão aqui de uns diziam que era para estar em física, outro em química, outro em matemática, mas caiu para nós, da matemática, então nós temos que resolver, tá? Então vamos prestar atenção na leitura e ver se a gente consegue interpretar direitinho essa questão, tá? Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos, ok? Duas grandezas, né, pessoal? Tempo e temperatura. E agora ele vai nos dar umas informações para a gente conseguir resolver esse problema. Lembrando que na prova do Enem tu não pode levar a calculadora. Então, provavelmente, se cair algum logaritmo para vocês, ele vai estar na prova. Provavelmente não, vai ter que estar na prova, né? Porque basicamente é difícil de te lembrar da tabela dos logaritmos. Então, use 0,477 como aproximação para log de 3. Esse log é base 10. E 1,041 como aproximação para log de 11, a base 10. Então, o tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus Celsius é mais próximo de. Bom, pessoal, essa questão acessar também nela numa prova de ESA, de IFSU, de URGS, né? Eu não sei qual é o propósito, mas normalmente o desafio, pelo menos nas turmas que eu dei aula, a grande parte, a maioria esmagadora era Enem, mas tinha o pessoal que queria as provas do IF, tinha bem poucos, né, que queriam fazer as provas da URGS e da UFSM. Na época eu era bem ligado nas provas da URGS e da UFSM, gostava muito de ajudar os alunos, porque eu gosto bastante de questões técnicas, entende? Então, às vezes até eu me perco um pouco no enunciado, então por isso que eu vou lendo com calma com vocês, para a gente trabalhar bastante a leitura do enunciado, tá? Vocês podem ver nessa questão que ele começa falando de 3.000 graus Celsius e de 30 minutos. Mas no final da questão, ele acaba pedindo a resposta em horas. Então, isso vai mudar bastante a resolução de vocês.
Vocês podem tratar tudo em minutos ou tudo em horas. Mas, como vocês podem ver, agora no próximo slide, não se assuste, pessoal, eu vou explicar para vocês, assim, eu estou acostumado a trabalhar com a fazer material com esse tipo de editor, entende? É um editor para escrita de artigos e textos acadêmicos. Então não se assustem, tá? Eu acredito que fique bom assim e eu posso explicar melhor para vocês, tá? Então, como eu estava falando sobre os minutos e as horas, basicamente isso aí vai alterar o teu expoente. Se você trabalhar em minutos, aqui tu terá que fazer uma regra simples de proporção e alô, alô. Vou cuidar mais, Lucas. Obrigado. Bom, pessoal, vou voltar aqui e vou ler para vocês a questão e a gente conseguir montar a equação. 3.000 graus Celsius quando sai do forno e 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Bom, professor, mas por que tu coloca lá na questão, tu bota 99? Bom, pessoal, é que a cada 30 minutos ele vai ter que ser reduzido. Se colocasse 1%, tu ia ter a base 1. E como a gente viu, lá quando a gente estava trabalhando base de funções exponenciais, a base 1 não vai alterar, porque qualquer que seja o expoente, a base não altera. Se a base é 1, qualquer que for o expoente, o resultado não altera, tá bem? Então a gente tem que mostrar essa, essa, essa subtração da temperatura. Assim a gente pega 1%, 1%, e agora a gente vai fazer a exponenciação desse 1%. A gente vai conseguir iterar com esses 3.000. Né? Cada iteração, se vocês pegarem o papel e botarem assim 0,99 na 1 vezes 3.000, vai dar 2.970. Aí na 2 vai ser uma função acumulativa. Quem estudou juros, isso aqui é basicamente um juros composto, é uma forma de um juros composto. E a gente quer saber a temperatura final e quanto tempo vai demorar para chegar na temperatura final. Ou a gente quer um lucro final e quer saber em quanto tempo a gente vai conseguir esse lucro. Entende? Isso aí é basicamente para quem pegou a parte de juros compostos, é basicamente a mesma equação. Então aqui temos a temperatura aqui para nós, lembrando das nomenclaturas, a temperatura é uma variável dependente. Se ela é dependente do quê? Ela é dependente de x. Tá, e o que é x, professor? Bom, x é a nossa variável temporal, que no caso x tem a ver com o tempo. O nosso tempo está em minutos. Olha só como é complexa essa questão, por isso que gerou um tumulto na época. Né? A gente está trabalhando em minutos, só que a gente quer a resposta em horas, não é mesmo? Como é que a gente faz para ter essa resposta em horas? Bom, a gente vai alterar o expoente, porque 2 vezes 30 minutos é 1 hora. Então, basicamente, a gente altera o expoente. Tudo isso é tirado do enunciado, tá, pessoal? A gente tem que 1% de sua temperatura a cada 30 minutos é diminuída. Então, esses 30 minutos teriam que vir no lugar do X aqui. Tá? Mas a gente quer saber em 30, quanto tempo vai demorar para chegar a 30 graus. Bom, vamos começar a trabalhar essa questão. Basicamente, a gente vai ter 30, vamos igualar, né? A nota final é 30, e a nossa equação continua a mesma, só copia a equação. Então, 30 graus é igual a 3.000 vezes 0,99 vezes 2 na x.
0,992 na x. Bom, feito isso, o que a gente pode fazer agora? A gente tem que multiplicar por 1 sobre 3.000. Basicamente é isso aqui. Eu posso passar o 3.000 dividindo os dois lados para a gente conseguir isolar o 0,99. Tá? Então, 30 divididos por 3.000 vai ser igual a 3.000 divididos por 3.000 vezes 0,99 na 2 na x. Tá? Isso vai ser igual a 0,01. 30 divididos por 3.000, pode cortar o zero. Tu vai ter 3 divididos por 300. Tu pode simplificar o 3 com os 3, vai dar 1 sobre 100, e 1 sobre 100 é igual a 0,01. Que vai ser igual, após tu fazer a simplificação, né? Pode simplificar, cortar os 3.000 com 3.000, e tu vai ter 0,99 na 2x. Ok? Bom, professor, como é que eu resolvo esse tipo de equação? Bom, pessoal, essa equação é uma equação exponencial, e para a gente conseguir isolar o x e conseguir o nosso valor que a gente quer, a gente precisa aplicar a nossa ferramenta que a gente tem. Essa ferramenta é chamada de logaritmo. Tá? Então, a gente vai pegar um logaritmo de base 10, porque ele está trabalhando lá no exercício já com logaritmo de base 10. Então, a gente vai aplicar dos dois lados, do mesmo modo que a gente aplicou a divisão por 3.000 dos dois lados aqui, a gente vai aplicar o logaritmo dos dois lados, sem problema algum. Então, a gente vai aplicar o logaritmo na esquerda e na direita da igualdade, para manter a igualdade, tá bem? Feito isso, a gente vai começar a trabalhar com as operações de logaritmo. Tá? Bom, apliquei dos dois lados, vou ter log, apliquei log aqui e log aqui. Vou ter log de 0,01 vai ser igual a log 0,99 na 2. Tá? Como é que isso vai me ajudar? Eu vou pegar e pensar, tá, o que é 0,01? Bom, 0,01 é 10 na menos 2. Beleza. E aí eu vou conseguir, através da propriedade do logaritmo, que o expoente passa a ser, o expoente é a multiplicação do logaritmo, eu vou conseguir chegar nessa igualdade aqui. Ou seja, log de 10 na menos 2 vai ser igual ao quê? Menos 2 log de 10, log na base 10 de 10. Bom, log na base 10 de 10 a gente sabe que é 1. Desculpa o meu 1, tá bem feio, mas a gente vai ter menos 2 vezes 1, ou seja, a nossa resposta vai ser menos 2. Ok, trabalhamos o primeiro lado da igualdade, agora vamos trabalhar o segundo lado da igualdade. E é fantástico, é lindo assim, ver como é que se trabalha esse logaritmo. A gente vai ter a mesma propriedade que a gente aplicou aqui, a gente passou menos 2 para frente do log multiplicando, a gente vai fazer a mesma coisa no 0,99. A gente tem 2x no expoente, passa para frente do logaritmo. Tá? Passado para frente, a gente vai multiplicar o logaritmo. Aí o logaritmo de 0,99 é igual ao quê? Bom, pessoal, 0,99 é 99 sobre 100. É a mesma coisa. Tá? Então, eu vou colocar dentro do meu logaritmo uma identidade para 0,99. Vai ser 99 sobre 100. Ah, mas professor, é tão difícil assim? Não, é que assim, ó, tem que trabalhar pensando no que ele te deu. Ele te deu log na base 10 de 3 e log na base 10 de 11. Como é que eu vou conseguir chegar nesses logs? Bom, para mim conseguir chegar nesses logs, eu tenho que fazer uma separação e uma manipulação algébrica. Por isso que logaritmo está na grande área de álgebra da matemática. Tá? Então, a gente vai ter 2x vezes log de 99, outra propriedade dos logaritmos. A divisão do logaritmo é a subtração do logaritmo. Então, tu vai ter numerador 99 e denominador 100, tá? Então, tu vai acabar fazendo, vai copiar log de 99 menos log de 100. Log do numerador menos o log do denominador, tá? Feito isso,
Vamos trabalhar mais um pouco ainda. A gente precisa do log de 3. Como é que a gente vai chegar nesse log de 3? A gente vai copiar menos 2 igual a 2x. Perfeito. Agora, abre parênteses, log de 99, não é? O que é 99? Bom, 99 é 9 vezes 11. E o que é 9? 9 é 3 ao quadrado. E aí conseguimos chegar no nosso 3 que a gente queria. Feito isso, a gente vai fazer menos log de 100. Log de 100. Bom, pessoal, a gente já tinha feito log de 100. Então, barbado. Aqui, ó. Menos log de 100, menos log de 100 será quanto? Menos log de 100 é igual a menos 2. Aqui vocês podem ver que é log de 10 na base de 10, é vezes 2. Tá? É a mesma coisa que se tivesse 10 na 2. 10 na 2 é 100. Essa é a resposta. Tá? Então, aqui seria menos 2. Tá? Lembrando que log 10 na base 10 é 1. Log de 100 na base 10 é 2. Só que a gente tem o sinal de subtração aqui. Por isso vai ficar menos 2. Tá bem? Continuar. Copiamos a equação de essa. Vocês não passam a passo, tá? Espero que seja mais simples de vocês entenderem. Ou pelo menos vocês vão pegar depois para estudar e vocês vão ver todos os passos, sabe? Todos os passos que tem. Vamos ter então menos 2 igual a 2x. Olha aqui o que aconteceu de novo. Por isso que a gente trabalha bastante essa questão no início. Várias propriedades são aplicadas várias vezes. É uma questão longa. Então a gente vai ter 2 vezes log de 3. Ah, professor, log de 3 eu já tenho. Perfeito. Quanto é que é log de 3? 0,477. Log de 11. Como é que saiu o log de 11, pessoal? Alguém sabe? Bom, o log de 11 foi a propriedade. Propriedade da multiplicação dos logaritmos. Quanto tem a multiplicação dentro do argumento do logaritmo, tu vai ter log de 3 ao quadrado mais log de 11. E é isso que ele tem, ó. Duas vezes, que é o que estava por fora, vezes log de 3. Deu, Lucas? Deu. Dei. O microfone, às vezes, ele não gosta muito. Ele não gosta de logaritmo. Aí, vamos lá, então. Vamos continuar. Aqui já temos log de 11 e log de 100. É os logs que a gente já tem. Agora é só montar. Se vocês perceberem, quando a gente monta quando a gente termina de substituir o log de 3, ó, 0,477, log de 11, 1,041 e menos 2, a gente vai ter uma função do primeiro grau. Então, a gente saiu de uma função exponencial, passamos para uma função logarítmica e chegamos numa função do primeiro grau. Só que show, por isso que essa questão é um pouco longa. É a questão do Enem, pessoal. Tá? Feito isso, a gente tem só somas aqui para resolver. Aplicamos as somas. Temos menos 2x igual a 0,005. Feito isso, a gente faz a distributiva. Multiplicando menos 2 vezes 0,005. Buscando, então, pessoal, essa fração aqui. Menos 1 sobre 100. Menos 1 sobre 100. A gente pode passar o 100 multiplicando. E vamos ter menos 200 igual a menos 1. Aí a gente vai ter que multiplicar por menos 1 e vamos chegar na resposta. 200 é igual a x. Perfeito? Essa é a nossa resposta. Ok. É a letra D. Então, 200 horas iam demorar. Tá? Perfeito. Acharam difícil essa questão?
mais ou menos. Barbada. É uma questão trabalhosa, pessoal. A dificuldade está no trabalho mesmo, que tem que manipular várias vezes, tá bem? Mas realmente foi tido uma questão bem difícil essa. Não se assustem, tá? Agora a próxima questão é relativamente mais simples. Alguma dúvida da outra questão? Alguém tem alguma dúvida? Não? O silêncio é o sim, né? Vamos para a questão 167. Essa questão é meio tradicional, tanto na prova do IF quanto na prova do Enem. Eles falam sobre terremotos e querem que tu trabalhe o logaritmo em cima do terremoto, tá? Então vamos lá. Em março de 2011, um terremoto de 9 graus de magnitude na escala Richter atingiu o Japão, matando milhares de pessoas e causando uma grande destruição. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7 graus na escala Richter atingiu a cidade de Santiago del Estero, na Argentina. A magnitude de um terremoto, medida A pela escala Richter, é R igual a log de A sobre A0, em que A é a amplitude do movimento vertical do solo. Então, vocês podem imaginar uma onda, e o solo é que nem uma onda senoidal, assim, informar um sismógrafo. A0 é uma amplitude de referência e log representa o logaritmo na base 10. A fonte é essa, Earthquake do governo ali, algum órgão aí, o SGS, não sei que governo é esse. Foi feita essa tradução em 28 de fevereiro. A razão entre as amplitudes dos movimentos verticais dos terremotos do Japão e da Argentina. Então, ele cita Japão e da Argentina. Então, ele quer uma divisão de Japão por Argentina. E aonde que eu cheguei à conclusão que é uma divisão? É a razão. Ele quer uma razão entre Japão e Argentina. Beleza. O que eu posso me lembrar desse conteúdo aqui? Aqui o Enem não deu nenhum log para te responder, então é uma questão bem mais teórica, tá? Então a gente tem 9 graus, que é a amplitude vertical, a amplitude do movimento vertical do solo no Japão. E 7 graus é a amplitude do movimento vertical do solo na Argentina. Tá? Vamos lá então, vamos pegar a equação que ele fala que dá para modelar um terremoto, pelo menos o impacto do terremoto na Terra. Isso aqui é uma modelagem, tá? Isso é uma equação que modela um fenômeno físico, então é uma modelagem matemática isso. Então a gente vai ter R igual a log na base 10 A sobre A0. Na Argentina a gente vai ter o quê? 10 na 7 igual a A sobre A0. Eu acho que eu pulei um baita passo aqui. O que é isso aqui que eu falo, pessoal? R na Argentina é igual a 7, tá? E aqui eu vou usar a propriedade da base. Eu vou tirar esse logaritmo passando esse 10 multiplicando, tá? Então eu passo esse 10 aqui multiplicando. Eu vou ter 10 na 7. Então o 10 passa e vira a base para o 7. Então aqui a gente tem a base, o 10 é a base e o 7 é o nosso expoente, tá bem? Vai ser igual a A sobre A0. Esse A sobre A0 vem de dentro do argumento do logaritmo. Vindo de dentro do argumento do logaritmo, eu consigo fazer a simplificação do logaritmo quando eu aplico o próprio logaritmo. O que é? É uma base num expoente, mas a base eu já tenho, que é 10, e o meu vai ser 7. Então, assim, eu consigo simplificar os logaritmos, tá? Feito isso, eu quero deixar o A em evidência. Esse A é a amplitude vertical, que é o que ele quer, tá? E aí eu botei A, subíndice Azinho, que é A de Argentina, a amplitude argentina, é igual a 10 na 7 vezes A0.
que eu fiz aqui, pessoal? Basicamente, passei multiplicando. E eu multipliquei 10 na 7 por A0 e multipliquei A sobre A0 vezes A0. Aí eu consegui simplificar. Tá bem? Continuando agora, a gente já viu a Argentina e vamos trabalhar com o Japão agora. A gente vai ter log de 10, argumento A sobre A0. O nosso R para o Japão é quanto, pessoal? É 9. Vamos querer simplificar esse logaritmo aqui. A gente quer retirar o logaritmo. Como é que a gente faz? Passa a sua base para virar a base do R. Aqui passaria o 10 e ficaria 10 na R, tá bem? Feito isso, a gente vai ter que, no Japão, 10 na 9 é igual a sobre a zero. Esse é a nossa amplitude. A amplitude vertical no Japão é 10 na 9 vezes a zero. O que isso nos diz? Que tem uma constante, se vocês verificarem aqui, tem uma constante que relaciona os dois. Além disso, ele pede que essa constante seja trabalhada dentro de uma razão. Então, a gente vai ter a amplitude do Japão divididos pela amplitude na Argentina. Quanto é que é a amplitude no Japão? 10 na 9 vezes A, 0. E a amplitude na Argentina é 10 na 7 vezes A. Consigo simplificar o A0 com A0. Vai ter 10 na 9 divididos por 10 na 7. Vamos aplicar uma propriedade de frações. A gente consegue subtrair o expoente do denominador, subtrai do numerador. Então, a gente vai ter 9 menos 7. 9 menos 7 vai ser 2. 10 na 2. 10 na 2 é 10 vezes 10, que é igual a 100. E essa é a nossa resposta. A razão dos terremotos no Japão e da Argentina é a letra D. Vocês podem ver, né? Uma varia de apenas 2 unidades tem uma proporção bem grande. Se vocês puderem relacionar um pouco, trabalhar, exercitar um pouco o que esse exercício diz, de certa forma, ele está falando que o terremoto no Japão foi 100 vezes mais forte que no da Argentina, porque é uma proporção e uma razão entre eles. Os estragos podem ter sido menores ou maiores na Argentina, mas aí já é um problema mais das estruturas, né? Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Vamos seguir o baile. Então. Agora vamos falar sobre os logaritmos. Tá? Em 2011, um terremoto de magnitude 9 na escala Richter, 9 de novo, causou um devastador tsunami no Japão. É mesmo? Provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude 7, na mesma escala, sacudiu Sichuan, sudoeste da China, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. A China sempre tem um problema de superpopulação, né? Dependendo dos lugares da China, é muito povoado, assim, e a população é carente, né? De certa forma, pobre. Então, acredito que, com certeza, embora o impacto no Japão seja de 9, na China vai ser bem mais forte os problemas, principalmente por causa das estruturas. A magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser calculada por M. Ele vai te dar outra escala agora. Não é a mesma, viu? Te dá outra escala. M é igual a 2 sobre 3 log de E sobre E na zero, E0. Sendo E a energia em kWh pelo terremoto e E0 uma constante real positiva. Bom, lá quando a gente trabalha eletricidade, você se lembra
K, que é uma constante, real e positivo. Então, aqui também, nos logaritmos, aqui na parte de terremotos, também trabalha aqui com E0, que é uma constante real também, e positivo. Considere que E1, não sei se é a mesma proporção, tá, pessoal? Não sei se é a mesma proporção, mas dá para fazer essa analogia, de certa forma. Considere que E1 e E2 representem as energias liberadas nos terremotos ocorridos no Japão e na China, respectivamente. Qual a relação entre E1 e E2? Bom, de cara aqui, pessoal, vocês já podem ver uma coisa nas respostas. Tu vai isolar E1 sempre. Então, quando tu tiver a oportunidade de conseguir isolar E1, tu já isola, tá? Senão tu vai perder tempo para resolver essa questão. Essa questão tem que ser resolvida rápido. Essa questão é aquelas questões de 4, 5 minutos, né? Então, vamos lá. Sempre faço. Vocês vão eu gosto de separar para a medicação, que eu explico rápido, conseguir montar dentro da cabeça de sexta. Então, a relação que a gente tem que utilizar é a relação que ele passou no exercício, que é a magnitude ser medida através da, tá? Essa equação aqui, ó. Pode ser medida através dessa equação, tá? Vamos olhar primeiro para o Japão. Então, a magnitude no Japão foi 9. Então, a gente vai pegar esse m, vamos substituir por 9. A gente vai ter que 9 é igual a 2 sobre 3 log de E1 sobre E0. Agora, a gente vai fazer uma operação simples. O número 3 aplicando e o 2 dividindo. Vou isolar o logaritmo, pelo menos. Agora, vamos aplicar a base do logaritmo dos dois lados. A gente vai ter que 10 na 27 sobre 2 é igual a E1 sobre E0. Não se assustem, tá, pessoal? 27 sobre 2, tu sabe resolver, então vai com calma. Não quer dizer que a gente vai ter que fazer um expoente de número fracionário, tá? Vamos trabalhando, vamos trabalhando. Então, energia liberada no terremoto no Japão vai ser igual a 10 na 27, que é a nossa constante, vai ser igual a E1, vai igual a E1, que é igual a 10 na 13,5 sobre 3,5 vezes 0. Que, da onde sai esse 3,5? É dessa aqui. Vocês podem notar a E1 igual a alguma coisa. Então aqui a gente vai fechar numa variação. Vamos ter que buscar outra. Não podemos esquecer. Tá? Vamos lá. A Maggi igual a 7. Basicamente é a mesma coisa. É só copiar e escrever. É só copiar e resolver. 7,3 divididos por 2 é igual a log de E2, que é a energia liberada do terremoto na China, divididos por E0. Botei então 10 na 21, né? Que eu então eu vou ter 10, 20 sobre 21 sobre 2 também se dividir. O que é 21 sobre 2? Bom, 20 divididos por 2 é 0,5. Eu posso somar essa vou ter 10,5 divididos por 2 é igual. Feito isso, a gente vai ter a nossa igualdade e a gente é igual a quê? É a 20 sobre aí, pessoal. Aqui.
Aqui vai ser ela do E0. Perfeito. Razão, não é razão. Razão, que é eu faço uma E2 evidência, E0 em evidência, E1 em evidência. Mas, de novo, eu poderia perder um tempo aqui e colocar alguns em evidência. Mas ele quer o eu em evidência. Então, ele vai fazer isso. O E2, vamos começar trabalhando com o E2 e vamos isolar o E0. Por que eu quero isolar o E0? Fazer como se fosse um sisteminha. Tá? Se você se lembre, lembram dos sistemas de equação do primal, é basicamente fazer uma substituição, um método da substituição aqui. Mas eu busco solução em si, uma forma. Tá? A minha solução é isolar o E0. Agora eu vou pensar e vou do E1. Eu faço E1 igual a 10 vezes 2 dividido por 10 na 10,5, tá? Mas então bom, esse E2 saiu igualdade do E0. Igualdade do E0 veio desse cálculo aqui, ó. Esse é o cálculo que a gente teve que fazer para conseguir chegar nessa igualdade. Vou tentar buscar aqui para visitar. Esse é o nosso valor aqui. Agora, antes a gente já trabalha isso, né, pessoal? Substituir, não sei se você se lembra, mas alô, 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 alô. Beleza. Tá, beleza. Para encerrar, então, pessoal, essa parte, a gente vai verificar, então, essa igualdade, tá? E a gente vai subtrair 10 na 13,5 divididos por 10 na 10,5. Vai ser igual a 3. Então, a gente vai ter 13,5 menos 10,5. Vai ser igual a 3. 10 na 3 vezes E2. 10 na 3 é quanto, pessoal? Ó, nem precisa, ó, já tem aqui, ó, E1 é a letra C a resposta. E1 é igual a 10 na 3 vezes E na 2. Desculpa, E1 é igual a 10 na 3 vezes E2. Então, essa é a relação de energia. Se vocês perceberem também, se tiver que ter uma questão, se for uma questão mais interpretativa, qual terremoto emitiu mais energia? Pode ter, aqui direto tu pode ver também, né, que 9 9 é maior que 7, mas aqui te dá a relação de energia, não de magnitude. Quando vê a Terra absorveu melhor, não sei, é outro tipo de fenômeno físico, né, a energia ali, magnitude de terremoto, quando vê, mas tu vê, a razão de impacto é muito alta, né?
10 na 3. Então, 1000 vezes, né, teve 1000 vezes energia a mais no Japão do que na China. E mesmo assim foi devastador na China, tá? Não que no 7 não seja forte. Né? Alguma pergunta dessa questão? Aqui tá errado também, pessoal. Aqui é E1, mas não é errado, né? Só uma substituição aqui, ó. Alguma pergunta, pessoal? O logaritmo tá tranquilo? É que eu sei que faz pouco. Eu sei que faz pouco tempo que deram o logaritmo também para vocês, então quando ver já tá mais tranquilo para vocês. Vamos para a próxima, então. Ó, vou esperar a Giovana escrever. Tudo certo. Perfeito. Perfeito, Giovana. Obrigado. Obrigado pela resposta. Vamos para a próxima. Agora, talvez para finalizar a aula ou não, mas vamos buscar, então, através dos logaritmos, uma maneira de conseguir realizar a tua viagem dos sonhos. Passei na faculdade, estou rico, e agora eu quero fazer uma viagem dos sonhos. Como é que eu faço? Vou lá, financiamento na CEP. Na primeira bolsa que tu tiver, financiamento na CEP. Tá? R$ 400, ó, é uma bolsa de iniciação científica ou de iniciação à docência da universidade. Normalmente é R$ 400, tá bem? Então, para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisa fazer um empréstimo no valor de R$ 5.000. Para pagar as prestações, dispõe de no máximo R$ 400 mensais. Então, começou a ganhar a bolsa ali, ó, já começa a pagar a viagem dos sonhos. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações N, segundo a fórmula P igual a essa fórmula aí, bem grande. Bem grande para ler, pelo menos. Tá? Então, o que é o nosso P, pessoal? É o valor da prestação. Basicamente, ela não pode pagar mais de 400, porque ela só ganha uma bolsa de R$ 400 e ela quer viajar. Tá bem? Então, se necessário, utilize como aproximação para o log 1, 0,3 é o log 1,13 ser igual a 0,005. O log 400 ser igual a 2,602 e o log 305 vai ser igual a 2,525. Ah, faz parte, né, pessoal? Trabalhar com o número para conseguir já conseguir a viagem dos sonhos. De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcela cujos valores não entendidos pela pessoa é. Bom, vamos fazer a pessoa. Começaremos nosso raciocínio com a inequação. Por que eu boto essa parte no slide? Porque a gente quer saber todas as prestações, a gente quer saber uma quantidade em que todas essas prestações são menor que R$ 400. É isso que queremos saber. Como que nós fazemos isso? O P é o valor máximo dessa prestação. Como é que eu faço para colocar o valor máximo? Eu uso uma desigualdade. Tá? Então eu vou ter 400 é maior ou igual, maior ou igual à equação das prestações. Vamos pensar que nosso N é a quantidade de prestações, tá bem? Esse N aqui vai ser a nossa quantidade de prestações. Se vocês pensarem em matemática financeira, lá com os juros compostos, tem os juros compostos dividido por uma taxação. Tá? Essa taxação, normalmente, ela é descrita, né, com uma exponencial menos 1. Se lembrar, isso aqui é logaritmos e exponenciais têm bastante trabalho com matemática financeira, embora os logaritmos tenham sido inventados para trabalhos com cartografia. Então, as pessoas, grandes navegadores do século XIV, XV, eles inventaram os logaritmos para conseguir trabalhar com cartografia e entender as coordenadas, tá? Mas tem gradação na matemática financeira, assim como outras
áreas da matemática são criadas por algum foco, né? E acabam virando de extrema importância para outras áreas. Vamos continuar então, pessoal. Aqui eu já defini então que a minha parcela tem que ser menor que 400, tá? Menor ou igual a 400. Como é que eu faço agora? Bom, a ideia é eu querer achar o n. Eu tenho que extrair o n. Para mim extrair o n, eu vou ter que retirar essa fração e resolver essas multiplicações. Vamos começar pela fração. Vou multiplicar, então, 400 vezes o denominador aqui. Vou ter 400 vezes 1,013 na n menos 1. Vou aplicar a distributiva. Eu vou cuidar aqui, senão vai sair o microfone de novo. Tá. Aplico a distributiva. O que é a distributiva? Simplesmente, eu acho que vocês podem conhecer também por chuveirinho, né? Vai aplicar o chuveirinho aqui. Vai ter 400 vezes 1,013 na n, menos 400. Beleza. Temos alguns termos em comum dos dois lados da desigualdade. Ó, bem comum, ó. Porém, tem esse 0,013 aqui que está nos complicando. Tem que multiplicar, então, pessoal. 5.000 vezes 0,013. Nem pensa, nem falar, não, é muito grande. Não, começa a multiplicar. Alô, estão me escutando? Deu um erro aqui. É que eu tô sem notebook, pessoal, por isso que eu tô até sem câmera. Tá? Eu tô fazendo um monte de coisa aqui para semana que vem já fica melhor para mim, tá? Quer dizer, semana que vem não, mas nas próximas fica melhor. Beleza. Vamos continuar então. A gente vai ter 65 vezes. A ideia é multiplicar aqui. Então a gente vai multiplicar 5.000 vezes 0,013. Multiplicou rapidinho ali. Pode fazer para simplificar aqui a 13 vezes 10 na menos 3. Aí tu vai ter 5.000 divididos por 13. E aí tu vai chegar a 600. Vai dar uns 600. 650, eu acredito. 650. Vê aqui. Vezes 13. Não, não é. Vai ter que multiplicar. Ah, desculpa, eu tô rateando aqui, eu tô multiplicando, eu tô dividindo, na verdade. Básico, né? 5.000 vezes 13. Aí dá 65.000, é isso mesmo. Aí tu pode fazer, ó, 5.000 vezes 13 vezes 10 na menos 3. Aí vai ter 65 vezes 65.000 vezes 10 na menos 3. Bom, 65.000 tem 3 zeros. Aí tu pode subtrair esses zeros com os zeros do 10 na menos 3. Vai ter 65 vezes 1,013 na n, menor ou igual a 400, só copiei, resolvi essa multiplicação e copiei aqui na desigualdade. 65,1. 65 vezes 1,013 na n menos 400 vezes 1,013 na n. Então, o que significa isso aqui, pessoal? Que eles têm variáveis iguais. Então, tu consegue subtrair. Isso aqui é uma variável e isso aqui é uma variável. Como eles têm coeficientes iguais, tu consegue fazer a subtração. Então, basicamente, tu vai fazer 400 menos 65. Vai dar menos 335. Porém, a gente tem um menos 400 do outro lado. E o que acontece isso? Simplesmente ele vai modificar o sinal da nossa desigualdade. Vocês têm que lembrar, quando a gente faz a multiplicação por menos 1, o sinal da desigualdade é invertido. Se vocês podem notar aqui, o 400 está sempre do lado direito, tá? E aqui ele está negativo. Quando ele passa a ser positivo, ele tem uma subtração. Então, desculpa, voltando. O 400 está sempre do lado direito e negativo. Mas a gente precisa do valor positivo dele. Como é que eu acho esse valor positivo?
eu vou ter que colocar ele do outro lado da desigualdade. Para mim inverter a desigualdade, que é a mesma coisa que colocar do outro lado da desigualdade, eu tenho que multiplicar por menos 1. Então eu vou ter que 400 tem que ser menor ou igual a 335 vezes 1,013 na n. Perfeito. Todo esse trabalho para a gente recém agora aplicar os logaritmos. Tá? A gente aplica o logaritmo dos dois lados no intuito de extrair o n. Então, log de 400, que a gente tem lá do exercício, vai ser menor ou igual ao log de 335 vezes 1,013 na n. Bom, isso aqui a gente sabe agora já resolver. A gente já viu nos outros exercícios. Acho que todos os outros exercícios já caiu isso aqui. Isso aqui, pessoal, é uma soma de logaritmo. E é isso que a gente faz. A gente abre numa soma de logaritmos. Então, a gente tem log de 400, vai ser menor ou igual a log de 335, que a gente tem lá do exercício, mais log de 1,013 na n. Ah, mas ainda não deu, porque o log de 1,013 na n eu não tenho. Sim, mas calma, tu pode usar esse n e uma propriedade do logaritmo, que o expoente do logaritmo tu vai passar multiplicando o logaritmo. Log de x na n é igual a n log de x. Log de x na n é igual a n log de x. Fazendo isso, a gente vai ter log de 400 menor ou igual a log de 335 mais n vezes log de 1,013. Pá, conseguimos. Agora a gente chegou no que a gente queria. O log de 335 é 2,525. E o log de 1,013 é 0,005. E o log de 400, como está no exercício, é 2,602. Agora a gente só tem que fazer uma manipulaçãozinha. 2,602 menos 2,525 divididos por 0,005. Isso vai dar 0,077 no expoente, desculpa, no numerador, e 0,005 no denominador. Tudo isso tem que ser menor ou igual a n. Ou seja, o n tem que ser maior ou igual a 15,4. Vamos lá para a resposta, então. O número de parcelas, então, tem que ser maior ou igual a 15,4. Mas está errado, não tem 15,4. Mas veja, pessoal, tem que ser maior ou igual, não esqueçam. Por isso que a dificuldade, tu poderia trabalhar com 15 ali e o não usar desigualdade e usar igualdade nesse tipo de problema. E aí tu vai chegar com que tem que ser n tem que ser igual a 15,4. E tu vai trabalhar sempre com o mais próximo, né? Então, tu ia marcar C, ó, 15. Porém, tem que ser maior ou igual a 15,4. Ou seja, teria que ser, o mais próximo aqui seria 16. A resposta certa, então, é a letra D de Deus. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Tudo tranquilo, então? Era isso, então? A aula de hoje foi isso. Eu ia querer um pouquinho sobre matemática financeira com vocês. O material está todo resolvido, pessoal. Se vocês quiserem pegar um pouco para ler, essa parte aqui é mais técnica aqui para. Como eu estou trazendo bastante material do Enem e me pediram um pouquinho de assuntos do IFSUL, então eu trouxe algumas questões, não do IF, mas umas questões que já caíram nas provas do IF. Tá? Era isso. Obrigado pela presença de vocês. Bons estudos. Tudo esteja certo aí na vida de vocês. Saúde para as famílias. Tá? E qualquer dúvida, meu e-mail está aqui na frente. Está aqui na frente. Deixa eu ver. Cheguei. Quiserem me enviar alguma dúvida por e-mail, posso ajudar vocês, tá? Boa noite, pessoal.